Amém, glória a Deus. O meu vídeo anterior foi interrompido, o meu raciocínio, pela ligação da Abril. Vou comentar um pouco sobre o que está acontecendo com a Abril. Eu fiz uma assinatura da revista Veja em abril do ano passado, em agosto do ano passado, e eu paguei em agosto, tudo bem. Eu fiz em agosto, quando foi em agosto eu paguei pelo cartão Visa. Foi descontado 50 e pouco reais. Quando foi em setembro deu um probleminha, quando foi em outubro deu um outro probleminha, eu cancelei o cartão. Cancelei o cartão da Visa. Alguns probleminhas. O que acontece? Eu ligo para Abril, explico, falo com uma moça, falo com a atendente, ela me atende e ela diz para mim que só com a segunda parcela do pagamento da revista é que a revista é entregue juntamente com um brinde, que é a mochila, a bolsa. Só após o segundo pagamento. Eu só tinha feito um pagamento. Tá. Queria continuar pagando a revista para receber. Dei a conta corrente do meu marido para eles debitarem os valores. Dei o número da conta, dei o número dele, deu a agência, deu tudo. Debitaram em novembro. Tá. Eles debitaram 50 e pouco reais. Quando foi agora, em dezembro, eu não recebi a revista porque houve uns probleminhas lá de endereço, de CEP, disso e daquilo. Meu marido manda eu ligar para cancelar a revista. Aí eu liguei para cancelar a assinatura porque eu não estou recebendo e eles estão automaticamente debitando 2 vezes. Já tinha uma outra parcela para debitar em dezembro e nada da revista. Aí eu ligo para lá dia 23 de dezembro, falo com duas pessoas. A primeira não resolve nada, me passa por um outro. Felipe me disse que cancelou o plano anterior, etc, etc. Fez um outro plano, disse que ia reembolsar um valor, etc. No valor de R$176, ia reembolsar de 5 dias úteis. Me deu um prazo dia 2 de janeiro, ia reembolsar o valor. Até hoje. Já são mais de 10 atendentes que eu ligo para lá. Pego os dados do meu marido, pego os dados, pega isso, pega aquilo, pergunta de quem é o número da conta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Coisa que eles já sabem. Eu dei o número do meu marido, eles já sabem. Tá entendendo? Quer dizer, é brincadeira o que eles estão fazendo ou é mesmo assim falta de quê? De eficiência, de responsabilidade. O que está acontecendo? Divergência com o banco? Porque a Vivo, nós pagamos duplicadamente, eu e meu marido, duplicadamente, pagamos 2 vezes a conta da Vivo no ano passado. Ele pagou para lá e eu paguei para cá. Aí nós fomos pedir o reembolso, teve um maior protocolo para reembolsar. Até hoje, a operadora Vivo pegou o número da conta, pegou isso, pegou aquilo, deu um prazo de 5 dias, em dezembro isso, de novembro e dezembro. Um valor de R$60, que foi o preço que nós pagamos, para ela reembolsar até hoje. E ela me falou que é um ato bem simples, é só ele ir lá que rapidinho resolveria. Até hoje, ele já deu o número da conta, ele já deu tudo, e até agora a menina não liga para dar uma satisfação, não fala, não diz nada. É assim que eles tratam o cliente, é assim que ele, sabe, esqueceu. Se ele não for lá na operadora, atrás, eles mesmos não ligam. E ele sabe que está lá o protocolo, está o requerimento, tal, etc, etc. Quer dizer, é muita falta de respeito, é muita falta de responsabilidade com a situação do cliente, tá entendendo? É muita, sinceramente, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Agora, para debitar foi rapidinho. É rapidinho, dá o número da conta,
o número da agência, deixa o dinheiro lá, eles debitam. Agora, para fazer o reembolso, toda essa dificuldade, toda essa lenga-lenga, para fazer um reembolso, quer dizer, é brincadeira. Então, o que eu estava falando no vídeo, agora espero que já passou por fax, já enviou por e-mail o número da agência, etc. Vamos ver qual é o outro problema que eles vão inventar. Qual é a outra divergência que vai surgir para debitar. E assim hoje já é quase já no meio do mês. Qual é a outra divergência? Tá tendo um probleminha aí. Não sei qual é. Número da conta, número da agência, número disso, número daquilo. Tá entendendo? E haja paciência. E haja paciência. E haja paciência. Então eu estava falando no vídeo anterior que só Deus é que nos livra, que o salmista, ele ora para que seja livre dos mentirosos e caluniador. Está registrado no livro de Salmo, capítulo. E nós oramos, Jesus, nos livra do mentiroso, nos livra da língua caluniadora. Ele faz essa oração. Ele diz que na angústia dele, veja, o salmista, o homem que andou com Deus, segundo o coração de Deus, que temeu a palavra de Deus, que respeitou as leis de Deus, que andou segundo o coração de Deus, ele teve angústia. Ele teve um momento que ele passou pela angústia na terra. Mas o que ele fez diante daquela angústia? Ele ficou de braços cruzados? Ele ficou sem ação? Sem fazer uma atividade? Não. Ele ficou olhando aquela angústia, aquela adversidade? Não. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele clamou. A mesma coisa hoje nós devemos fazer. Nós passamos por angústia? O que é angústia? Angústia é o momento da nossa vida que nós passamos aqui na terra. Sabe? Uma angústia de alma. Uma angústia de enfermidade. A gente tem uma enfermidade. Nós estamos passando por um momento de angústia. Momento de angústia, de enfermidade, onde surge pela natureza humana, pela natureza, a enfermidade. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma perturbação, uma insônia, uma angústia que hoje a nossa população sofre, é a insônia. Uma angústia, angústia é ver, olhar para um lado, olhar para o outro e ver as pessoas se matando. Ligar uma televisão, um canal e ver ali uma reportagem onde aconteceu uma violência. Uma angústia de perder um ente querido. Uma angústia de estar brigando com o marido, brigando com a esposa, uma separação. Uma angústia ver o filho que está em más companhias, que está envolvido com drogas. Uma angústia, um problema, uma adversidade muito grande. Uma angústia de olhar para o mundo e ver o mundo está passando por isso, o mundo está passando por aquilo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, que não é bom para nós. Mas nesse momento de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. Amém? Clamar ao Senhor com fé, com ousadia, crendo que Ele está nos ouvindo. O salmista, no momento da angústia da alma dele, em que todos diziam para ele, não tem jeito. Hoje nós vamos fazer um evangelho, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar Jesus Cristo.
A pessoa está com problema, está com nome no SPC, está com nome no Serasa, está desempregado, está com uma dívida de 100 mil, de 200 mil, de 100, não está conseguindo pagar as suas dívidas, está, sabe, foi abandonado pela mulher, foi abandonado, a mulher deixou ele por outro, enfim, vice-versa, etc. O filho fugiu de casa, os problemas, etc. Uma angústia vem tá entendendo? Uma contenda, uma desarmonia, foi assaltado, enfim. Mas nesse momento nós devemos, uma angústia que está acontecendo muito é a doença. Surge uma doença, surge um tumor, surge um câncer, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem recurso, ela não tem um plano de saúde, ela não tem nada. Ela não tem um irmão que acuda ela não tem um parente, ela não tem, sabe, ninguém, só ela e Deus. Neste momento nós devemos clamar a Deus, pedir socorro de Deus, pedir nesse momento aqui de angústia como salmista, mas em todos os momentos, não é só no momento de angústia, não é no momento de depressão, não é só no momento de adversidade, um momento de tribulação que nós passamos na terra, mas também nós devemos, quando nós estamos passando por momentos de glória, de triunfo, de regozijo, de vitória, de conquista, nós devemos fazer ações de graça, agradecer a Deus por uma vitória. Eu estava doente, eu recebi uma bênção de uma cura. O médico já tinha falado para mim que eu estava desenganada. O médico já tinha dito para mim que aquela doença não tinha cura. Para ele é limitado, ele foi sincero, foi. Realmente, pelos olhos humanos, não tinha mais cura. Mas para os olhos de Deus, para a operação eficácia de Deus, tudo é possível para aquele que crê em Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá quando Deus se levanta para agir, para trabalhar. Ele inclina os ouvidos dele à oração de um povo desesperado, de um povo angustiado, de um povo que está passando por momentos difíceis. Israel, o povo de Deus na terra, quando estava passando por momentos difíceis, de tribulação, se a gente observar a história de 1 Reis, 2 Reis, Crônica, os servos de Deus passaram por momentos entre a cruz e a espada, entre a vida e a morte, em que eles precisavam de uma resposta de quem? Do homem? Não, de Deus. Eles precisavam de uma resposta divina, mediante a que há um clamor incessante, clamando de dia e de noite, para que Deus viesse ter misericórdia deles, para que Deus viesse ter piedade deles, para que Deus socorresse eles no momento de morte. Me faz lembrar do homem chamado rei Ezequias, lá no livro de Isaías, no capítulo 37. Ele teve uma enfermidade. A enfermidade era para a morte dele, era para que ele partisse para a eternidade. A gente lê o texto, o contexto, e a Bíblia diz que o profeta Isaías foi lá com ele e disse: olha, rei, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e tu não vais viver. Aquela sentença veio de quem? Do coração de Deus. Ele põe ordem, a casa dele estava desorganizada. A casa espiritual dele, a estrutura espiritual dele. Porque e ele tinha adoecido, ele pegou uma doença que era uma chaga incurável. A Bíblia não fala, não diz qual era o tipo, mas ele chorou.
mediante aquele aviso do profeta, ele chorou, ele rasgou o coração dele, ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele rasgou o coração dele, ele chorou. Está escrito lá no livro de Isaías. E Jesus, mediante as lágrimas que saíam do coração dele, da alma dele, o Deus Todo-Poderoso ouviu e viu aquelas lágrimas tocaram no coração de Deus. Quando nós choramos, sabe? Por isso que é importante nós derramarmos nossa alma diante de Deus. Por isso que é importante nós não termos vergonha de chorar, não na presença de qualquer pessoa, sabe? Mas chorar para tocar no coração de Deus. Deus tem misericórdia da nossa alma. Deus tem misericórdia do nosso espírito, do nosso corpo. O profeta voltou lá e diz que Deus tinha ouvido a oração dele, tinha ouvido a angústia dele, é que ele morreria. Mas glória a Deus que ele orou, que ele chorou. É a mesma coisa que nós devemos fazer, quando nós não temos essa angústia de uma doença, mas a gente conhece uma pessoa, um parente, ou então até uma pessoa que a gente não conheça, o nosso dever, nossa obrigação é interceder, chorar, apresentar aquela pessoa diante de Deus, para que Deus veja a situação dela, tenha misericórdia dela. Se for da vontade de Deus, Ele pode curar? Pode, mas se não for, Ele prepara e leva. O importante é ela morrer com Deus no coração dela. O importante é ela morrer, partir para a eternidade com Jesus em seu coração. Amém. E aí ele recebeu a bênção. E ter a certeza que Deus, na nossa angústia, uma das minhas angústias de ver, nós devemos pedir que Jesus tenha misericórdia de nós. Então, o salmista, na angústia dele, ele clamou ao Senhor. E ele me ouviu. Amém. Nós temos a certeza que quando a gente clama a Deus, Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, filho de Davi, tem misericórdia de Beltrano, de fulano, de Cicrano. Olha para ele segundo os teus olhares de misericórdia. Olha para ele com os teus olhares de piedade, de compaixão. Olha para ele, livra ele da bala perdida. Livra ele da bala certeira, da bala calculada. Livra fulano, livra Beltrano, livra Ciclano da violência, da peste, da praga, disso e daquilo, do anjo da morte. Nós vamos intercedendo, nós vamos clamando, livra, Senhor. Toca no coração dele, toca no coração dela, para que ela se arrependa, para que ela reconheça que tu és Deus. E que ela possa ler a Bíblia, que ela possa estudar a Bíblia. Ajuda ela nessa depressão que ela está passando. Ajuda ele nesse momento difícil em que ele não tem força, ele não tem mais força, ele não tem mais ânimo, ele não tem mais vigor, já está se perdendo as suas forças, ele está desesperado, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele vai para ali, ele vai para acolá, ele cogita aqui, ele cogita ali, as portas estão fechadas, ele está passando pelo momento difícil, ela está passando pelo momento de dificuldade, de tribulação, de angústia, de depressão, de solidão, de tristeza, o relatório, etc, etc, etc. Mas vamos clamar a Deus, vamos invocar a Deus, vamos suplicar por Deus, crendo que Ele ouve o nosso clamor. Amém. Ele ouve a oração do justo, Ele ouve quando perseverando, Ele não vai ouvir, não
Tem momentos que ele ouve logo, mas tem momentos que demora um pouco, mas ele está ouvindo. A fulana está cansadamente clamando por mim. A Beltrana não se cansa de dia e de noite para que eu venha julgar a causa dela. Todo dia insistindo, 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 insistindo para que ela seja abençoada, para que eu acuda, para que eu livre ela, para que eu faça alguma coisa por ela. A Beltrana, a fulana confia em mim. Eu não posso desamparar a confiança dela. Eu vou ajudar ela. Eu vou socorrer ela. Eu vou abençoar ela. Eu vou ajudar ela. Amém. Então, o salmista, na angústia dele, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos. Ele queria muito. Era o desejo do coração dele, é o desejo também do nosso coração. Andar na terra dos viventes, para cima e para baixo, com a mão de Deus. Livramento de Deus. O fulano teve um livramento, ele estava num barco, o barco, houve um problema no barco, no motor, ia acontecer, mas Deus livrou ele. Livrou ele, livrou ele. Ele estava numa bicicleta, então numa moto, então num carro, deu um problema, etc, etc. Mas Deus livrou ele. Deus livrou ele de uma bala perdida. Por quê? Porque ele tinha orado antes, ele já tinha pedido de Deus antes. Ele sabia que poderia acontecer alguma coisa na terra. E ele já sabendo que aconteceria alguma coisa que não estava no relatório, no roteiro, ele já pedia lá na frente o livramento de Deus, e Deus é fiel para com ele. Assim nós também. Amém. Nossa confiança não está em nós, mas está em Deus, em cuja presença nós, os viventes da terra, vivemos, estamos pedindo por nós, pedindo pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Pedindo de Deus uma morte tranquila, sossegada, calma, uma partida para a eternidade, na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é bênção de Deus. Amém? É bênção de Deus. E o salmista desejava no coração dele que Deus livrasse ele dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Era o desejo do coração dele. Ele fez essa oração. Ele queria muito que Deus... E ele falava para os lábios mentirosos e para a língua enganadora: que te dará, o que te acrescentará a língua enganadora? Nós sabemos que tem muita gente que engana as pessoas por besteira. O que não falta são pessoas que enganam as outras. Sabe? Infelizmente isso é fato, não é uma coisa, mas Deus vai nos livrar das pessoas enganadoras. Amém? Flechas agudas do valente com brasas vivas, dizendo: ai de mim, que penigro. Ele dizia para ele, ele fez essa oração: ai dele, ai de mim, dizia ele, que penegro e Meseque habito nas tendas de Quedar. Ele dizia, ele escreveu e ele deixou registrado para o mundo: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. A alma dele habitou muito tempo sobre os que detestam a paz. Ele dizia, e ele falava, e ele pensava, e dizia que pacífico ele era. Mas, em falando já, eles estão em guerra. Ele era pacífico, ele amava a paz, mas quando ele falava, falando,
já eles estão em guerra. Nós somos da paz, nós amamos a paz. Amém. A paz de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amar a Deus, amar a palavra de Deus. Que Deus possa em Jesus Cristo nos abençoar, nos guardar, nos fortalecer. Sabe, que Deus possa guardar os que amam a paz, os pacificadores, os justificados. Que Deus nos guarde de todo o mal. Que Deus livre nós, os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Enfim, toda a gente do bem, toda a gente honesta, toda a gente que teme a Deus. Amém. Que Deus livre, que Deus guarde de todo mal. Hoje, para toda a eternidade. Amém.